Aham. Tá, então o que que todas as terapias têm em comum? O que faz com que todas as terapias que têm sucesso, qual o denominador comum das terapias que têm sucesso? O denominador comum é fazer com que aquilo que de alguma forma não está presente no teu mundo agora se apresente, tá? Então, a gente tem um jeito de fazer inconsciência através da representação linguística, através da nossa linguagem verbal, né? A gente, através da nossa linguagem verbal, a gente faz inconsciência. Como? Falando de uma maneira muito superficial, falando de uma maneira aonde parte da nossa experiência não é representada, né? Então a gente se conta histórias, né? E para a gente contar essas histórias a gente acaba fazendo basicamente três mecanismos: o mecanismo de generalização, de omissão e de distorção, né? Então, tanto o Richard Bandler como o John Grinder, eles perceberam que algumas estratégias que alguns terapeutas de prestígio faziam, alguns terapeutas que eram mágicos no trabalho deles, eles começaram buscar entender o que é que faz com que essa intervenção seja uma intervenção poderosa, né? Eles começaram, tipo assim, eles partiram da ideia de que você pode ensinar aquilo que você faz. Muitas vezes eles se depararam com situações assim. Eles, quando perguntavam a esses mestres, né, esses mestres, esses magos terapeutas, quando eles perguntavam o que eles faziam, nem sempre esses terapeutas conseguiam entender o que eles faziam. Eles faziam de uma forma mais intuitiva, né? E eles começaram a prestar atenção nessa ideia de que faz essa intervenção ser tão poderosa, né? E para entender isso, eles começaram a modelar. Modelar é, tipo assim, ter essa pessoa como modelo, ver o que exatamente ela faz, né? E um deles era matemático, não sei qual dos dois, e o outro trabalhava com linguística. Então, eles começaram a se dar conta que oi, tudo bom? Que a gente faz coisas como, por exemplo, a gente usa verbos que são verbos que não indicam o processo. São verbos que são inespecíficos. Por exemplo, né? Eu não consigo. Eu não vou. Né? São verbos, né? Tipo assim, que de alguma forma perdem complementos. Então, eles começaram a prestar menos atenção ao conteúdo e entender o processo, do que exatamente a pessoa está falando, né? Então eles encontraram, e a gente vai ver lá naquele texto lá na estrutura da magia, né? Daquele texto que vocês têm na apostila, que é a estrutura da magia, ele vai mostrar como a gente transforma uma estrutura profunda numa estrutura simples. Então, a busca do metamodelo é ficar o tempo inteiro vigiando a linguagem verbal, entendeu? Procurando fazer com que as pessoas falem tudo, né? Tipo assim, então, quando a pessoa chega e fala assim, meu pai me assusta, né? Ela comunicou alguma coisa? Assusta como? Para uma pessoa, o meu pai me assusta significa ele coloca um 38 na minha cabeça. Para outra pessoa, ele me assusta quando ele passa na sala sem cumprimentar ninguém. Para outras pessoas, o assusta é quando ele
Entendeu? Então, e a gente está muito acostumado, o que a gente está acostumado? A gente está acostumado, na nossa vivência, né? A gente está acostumado a completar, a achar que nós entendemos o outro, né? E nesse sentido, o metamodelo, ele é altamente fenomenológico, entendeu? Ele ensina aquilo que a fenomenologia propõe. O metamodelo ensina a gente a ser fenomenológico. Né? Porque a gente aprende, né, na universidade que, né, a gente aprende, ou no curso de formação de Gestalt, a gente aprende que a gente precisa usar o método fenomenológico. Né? Então, uma das maneiras sabe assim, de você apreender, de você entender o método fenomenológico, uma maneira mais explicitável, mais explícita de você entender a abordagem fenomenológica é entender que a gente precisa fazer perguntas inocentes, perguntas aparentemente, perguntas que não são perguntáveis. Como ele te assusta, né? Como? E quando a gente começa a fazer isso, a gente mesmo começa, de alguma forma, explicar o nosso mundo interno. É super importante que você ouça tudo. Então é bem legal a gente não dar por certo aquilo que a gente imagina. Porque é aquela história, a história dos mapas. No meu mapa isso significa isso, mas eu estou conhecendo o mapa da outra pessoa. Sim. E até quando a pessoa conhece o mapa dela, uma coisa é ela passar por alto. Né? Por exemplo, eu lembro muito quando eu fiz o curso de piano, né? Eu nunca fui boa, assim, sabe? Nunca tive ouvido e tal. E daí a professora sempre falava assim, eu quero que eu... A minha, sabe assim, eu tocava superficialmente. Ela insistia, bate na tecla, né? Tipo assim, mas por que você toca superficialmente? Porque você não tem certeza da nota. Então, se você tocar meio por cima, entendeu? Você toca por cima, então o som não sai direito, sai o som meio embaralhado. Entendeu? E é a mesma coisa que a gente faz quando a gente conta as coisas meio por cima, entendeu? Então você meio que se auto-engana. Então, eu digo assim, que usar esse tipo de intervenção é você tocar fundo a tecla, entendeu? Ouvir bem que som que está sendo tocado. Eu acredito que, por exemplo, o metamodelo é um instrumento fantástico que deveria ser, sabe, que deveria ser ensinado em todas as universidades, independente de ser o que você quiser, né? A abordagem que você tiver, é super importante a gente ter um mapa, a gente ter uma linguagem, ou ter uma leitura clínica do caso. Você não consegue ter uma leitura clínica se você não fizer essas perguntas. Não adianta nada você saber 1000 técnicas. Por que o pessoal que faz um monte de técnica aí, né, acaba se embaralhando? Porque não consegue fazer essa leitura, sabe assim, não ter medo de receber informações. É quase que não ter medo. A gente vai confluindo com o paciente muitas vezes. Eu preciso ser o mais descritivo possível para eu comunicar algo que o outro reconheça também como o mesmo objeto, né? Então, não é o que eu vejo, que é o real, né? O mesmo fenômeno pode ser visto por outra pessoa de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando eu, né, por exemplo, um cenário, é madrugada, né, existe uma casa muito grande com uma iluminação tipo roxa ali, vermelha e tal, sai de lá uma mulher com cabelo oxigenado, saia, vestido curto, vermelho, né? Como que você descreve essa cena? Casa de prostituição. Então, o que você fez? Você, a partir de muitas informações que você tem, você fez um julgamento a respeito, né? Então, a fenomenologia vai te ensinar a descrever. É uma casa, ela é branca, a luz é não sei de que jeito, sai uma mulher, são tantas horas, são 4 horas da manhã, essa mulher está com o cabelo oxigenado, ela usa roupa vermelha, ela tal, mas eu não dou o nome de casa de prostituição. Eu descrevo. Sim. Entendeu? Então, esse é o método fenomenológico que a gente usa dentro da Gestalt, tá? Sim. E esse metamodelo, ele é ele é um instrumento
que de alguma forma faz com que você consiga exercer de uma forma muito eficiente esse olhar fenomenológico, porque você vai procurar entender o mundo da pessoa e não a partir do teu mundo, entendeu? Porque quando eu ouço isso, a gente teve uma conversa e ele me disse que eu poderia conhecer outras pessoas, e tal. Na minha cabeça pode ser. Na minha cabeça nunca passou swing. Eu posso entender que outras pessoas é ter mais amigos, entendeu? E pode ser uma possibilidade, né? Outras pessoas pode ser, por exemplo, na tua cabeça passou ela ter outros amores, né? Então eu preciso perguntar o que exatamente você está entendendo disso? A que você está referindo? A que você está se referindo? Né? Porque nessa busca nessa busca de descrever, para mim vai ficando claro e eu vou esclarecendo também isso que passou meio em branco na cabeça da pessoa. Olha, o metamodelo, ele te ajuda a propor perguntas bem formuladas para preencher o vazio que existe o vazio de informação ou a distorção existente, né? Então, veja só, palavras que reforçam esse modelo empobrecido. Quando você diz sempre foi assim. Sempre foi assim. O que eu disse aqui? Desde o primórdio dos tempos. Eu não disse nada. Primeiro que sempre foi assim. Sempre o quê? Desde quando? Assim como? O que exatamente? Do que você está falando? O que foi? Foi é um verbo absolutamente específico. Não diz nada. Né? Sempre mataram inocentes. De que época você está falando? Em que contexto você está se referindo? Entendeu? Então, é essa busca que a gente precisa fazer. Então, fazer com que a pessoa sempre fale, né, de uma maneira que você compreenda, né? Ela precisa falar de um jeito que qualquer pessoa da língua nativa dela não tenha dúvidas em relação ao que ela está expressando. Se eu fizer, sabe assim, se o que ela está expressando contém contém a possibilidade de alguma interrogação, alguma interrogativa que não tem como resposta essa frase é uma frase incompleta. Entendeu? Essa é uma oração incompleta. Então, as palavras que reforçam esse modelo impossível são todos, nunca, ninguém, nenhum, todo mundo, né? Os, as, né? Todas essas palavras são palavras que não tem um sujeito, né? Generaliza. Generaliza. Exatamente. Não tem um índice referencial. Eu não tenho referência. Todos, quem é esse todos? Então é bem importante não engolir o todos, né? Não engolir nunca, não engolir. Então é começar a afinar o ouvido para não engolir nenhum desses índices aí sem referência. Esses estudos do metamodelo são dentro da psicologia ou é da área de línguas mesmo, linguística, assim, de semântica, essas coisas? Eles partiram da gramática transformacional do Chomsky. Que eu falei para vocês, se eu falo na mesma língua que ele, se a minha língua nativa é a mesma que ele, e eu posso pensar alguma coisa diferente do que ele falou, ele está usando uma estrutura simples em vez de uma estrutura profunda. Né? Se ele fala, eu estou com medo, o que ele está usando? Uma estrutura simples. Uma estrutura simples. Eu estou com medo, né, do que, em que momento, quando, parará, né? Tudo isso vai enriquecer a nossa escuta. Não posso confiar nas pessoas. Que pessoas? Também. Exatamente. Pessoas é absolutamente sem referência. O contrário também pode, né? Confiar o quê? Não? Também, o que exatamente, O que né? exatamente você não pode confiar? Tudo. Então, cada pedacinho desse, vocês entendem como uma sessão, às vezes, né? Porque você rende, porque você fica, às vezes, nossa, a impressão que eu tenho é que a gente já conversou tudo. Não tem mais o que conversar. Por quê? Porque você engoliu a conversa inteira através da linguagem que a gente entra no mundo da pessoa. Principalmente através da linguagem. A gente pode também
entrar através do toque, através, né? Mas não é o nosso foco aqui. As estruturas profundas, elas não têm nominalização, tá? O que é nominalização? Quem já viu isso alguma vez? Nominalização. A nominalização é a substantivação do verbo, tá? Então, ela transforma uma ação, um verbo, em algo estático, que é um substantivo, um nome, né? Então, você vai transformar o substantivo em verbo. Então, o que é uma nominalização? Nominalização, eu digo assim, a escolha foi feita. O que eu fiz? Eu transformei o verbo escolher em um substantivo, né? Como se, quando eu digo a escolha foi feita, tem algo para ser feito aí? Não, já foi. Não tem verbo nem sujeito, né? Uhum. A escolha foi feita, a decisão foi tomada. Entendeu? Tipo assim, que são essas coisas assim, eu não ponho limites. Né? Tipo assim, o que eu fiz aí? Eu transformei o verbo limitar em limites. Eu transformei o verbo escolher em escolha. Eu transformo o verbo num adjetivo ou num substantivo, né? Então, o nosso trabalho se a gente parte da premissa, lembra? A gente parte da premissa de que nós construímos, consciente ou inconscientemente, nós construímos o que nós vivemos. Consciente ou inconscientemente, nós construímos o que nós vivemos, né? Então, como que eu vou fazendo, né? Como que eu recupero o verbo aí? Quem escolheu? Uhum. Como você foi escolhendo? O que te levou a escolher? O que você escolheu? Como você escolheu? Porque quando eu recupero, o que eu estou fazendo? Eu estou prestando atenção no processo de como eu faço isso. E não tomo isso como uma coisa acabada, né? Então, é bem legal prestar atenção nisso que a gente chama de nominalização, né? Quando aparece, e vocês percebem que, nossa, é uma chave incrível isso. Como eu não coloco limites, eu não fico com a situação, eu não fico com a situação fechada. Eu vou ver em que momento que eu não limitei. Entendeu? Em que momento eu não limitei? Aí Porque é pra explorar mesmo. isso, eu tô tirando o substantivo e voltando pro verbo. Eu limito a tua atuação até aqui, eu limito, não é eu simplesmente não ponho limites, ou eu não sei colocar limites. Como eu não limito? Entendi. Senão fica muito Verdade mais importante, né? Então, eu transformei, né? Quando eu falo em felicidade, eu estou de alguma forma usando o estar feliz. O que é ser feliz? A felicidade é o mais importante. Como você vai saber que você está feliz? Em que momento você já esteve feliz? Né? Então eu não engulo essas palavras. O limite. O limite é substantivo ou é verbo? É um substantivo. É um substantivo, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer que esse eu não ponho limite se transforme em verbo. Como que eu não ponho limites? Em que momento eu vou construindo ou não colocar limites? Lembra que eu usei aqui até um dia numa aula aqui, né? Tipo assim, eu não ponho limites, mas espera um pouquinho. Como que você constrói isso? Né? Em que momento você poderia, né? O que exatamente você fez no ponto de limites? Até usei aquele exemplo. Eu sou vendedora de seguros e o seguro da pessoa lá estava vencendo e eu fiquei avisando a pessoa e lá na última, né, tipo assim, era 00:30, 5:30 o cara me liga, tá? Em que momento você poderia, né, ter feito diferente? Como você poderia ter feito, né? Então, como, não é eu não ponho limite, como eu não ponho limites? Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, eu sou problemática, né? Eu sou problemática. Ou eu, em vez de dizer, né, simplesmente eu sou problemática, tipo assim, como que, sempre essa coisa de você não, sabe assim, de traduzir, tipo assim, o sou problemática virou, tipo assim, um adjetivo, né? Como que você
vive isso de ser um problema. Como você constitui um problema? Para quem você é um problema? Então, meu marido, porque ele diz que eu sou isso, que eu sou aquilo, que tal. Entendeu? Então, é essa coisa de não, né, tipo, como você faz. Né? Puxando a cordinha. Tá? Então, na estrutura, uma estrutura profunda, ela não contém palavras sem índices referenciais, que é aquilo que eu falei antes, né? Todos, tudo, nenhum, nunca, cada, sempre, nada, né? Então, essas são as palavras sem índices referenciais. Você não sabe todos quem, né? Tudo o que, nenhum, né? Então, essas palavras que não têm referência, essas palavras, elas não podem estar dentro de uma estrutura profunda. Se elas contêm se essas frases contêm essas palavras, de alguma maneira ela está contendo ela está sendo uma estrutura superficial. Outra forma que a gente percebe nas estruturas superficiais é quando elas contêm verbos incompletamente especificados. Por exemplo, posso, não consigo, tenho que, devo de, entendeu? São verbos que não dizem, não contam o processo inteiro. Quando a gente encontra um verbo não especificado, a gente vai buscar isso, né? Por exemplo, o Fritz, o que ele fazia? Ele de alguma forma, ele fez isso, né? Mas ele não contou porque ele fazia isso. Por exemplo, quando uma pessoa dizia, né, eu não consigo, ele dizia eu não posso, ele dizia assim, experimenta dizer não quero em vez de não posso. Responsabilizando. Então, ele era, né, tipo assim, ele fez isso de uma maneira intuitiva, mas ele estava tirando a pessoa desse verbo inespecífico. Ó, um outro jeito da gente pensar em termos de estrutura simples ou profunda é quando a gente vê essas pressuposições tipo causa e efeito, tá? Mais ou menos assim. Tudo tem que caber dentro do meu mundo. Então, vamos lá. Por que a gente usa o como e por quê, né? Ou melhor, por que a gente usa o como, o para quê, em vez do porquê? Porque é cognitivo. Porque sempre vai fazer, o porquê vai fazer você pensar. Eu acho que dá mais foco, né? O porquê fica sempre... Mais um só. Não sei. É racionalização. É a racionalização. Quer ver, ó, o porquê nos leva a uma resposta inteligente, mas não nos permite a compreensão do processo. Tá? A gente está buscando sempre o processo. Então, ele te dá uma resposta inteligente, o porquê te dá uma resposta inteligente, mas não te mostra o processo, né? Por que você é assim? Eu não sei, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu tio, porque... tal. Você me responde, você que é psicólogo. Tem um monte de porquê. Agora, como eu vivo isso? Porque quando eu vou no como, eu posso ter elementos para modificar esse Eu processo. lembro que você falou, e saber vai mudar o quê? Uhum, Né? Você falou. exatamente. Saber vai mudar o quê? E tem tantos porquês que a gente se perde nos porquês. Tem mil possibilidades. Não interessa tanto porquê, né? O porquê não discrimina finalidade, origem ou motivo. As perguntas porquê só produzem respostas no passado. Defesas, racionalizações, desculpas e a ilusão de que um evento pode ser explicado por uma causa única. A ilusão de que um evento pode ser explicado por uma causa única. Porque, né, tipo assim, então o porquê produz a ilusão de que um evento pode ser explicado por uma causa única. Daí o que acontece? Meu modelo fica mais redondo, meu mapa fica mais fácil de ser compreendido. Mas a vida não é compreensível. A vida não foi feita para ser compreendida, ela foi feita para ser vivida. Sim, porque daí quando você chega numa emoção, o porquê não vai ajudar em nada, porque eu preciso validar essa emoção. Eu posso não entender o que tem por trás, mas ela está aí. Ela está aí. E a cultura diz, lembra que eu sempre falo isso, a cultura diz assim, se você não consegue explicar o que você sente, você não tem direito de sentir o que você sente.
Se você não consegue explicar racionalmente o que você sente, você não tem direito a sentir o que você sente. Isso que a cultura te informa o tempo inteiro, né? Nossa, mas por quê? Por que você tá, né? Tipo assim, qual o problema de fazer isso? Não quero. Em alguns momentos não vai interessar o porquê. Em alguns momentos, não quero ver. Eu não sei o porquê. Eu só sei que nesse momento eu preciso... E a gente, como terapeuta, muitas vezes, com um ranço muito da psicanálise, a gente precisa entender racionalmente o porquê eu me defendo, o porquê eu faço isso, porque eu não preciso me defender, eu não preciso entender o porquê, eu só preciso me defender, não, isso eu não quero. Nem sempre eu vou entender tudo. Ou às vezes vai demorar muito tempo para eu entender. Ou às vezes vão existir tantas razões e eu não vou dar conta dessas. Racionalmente eu não vou dar conta do mundo emocional. O mundo emocional não cabe no nosso mundo racional. O mundo emocional não cabe dentro do nosso mundo racional. Então, reduzir o mapa é, sabe assim, encontrar uma explicação de causa e efeito para tudo. Essa relação de causa e efeito linear, ela não cabe, não serve para o mundo emocional. É desconcertante para o mundo racional a Gestalt. Ainda que eu não explique racionalmente o meu querer, eu posso querer. Ainda que eu não explique racionalmente o meu querer, eu posso querer ou não querer, entendeu? Porque o mundo vai me chamar assim, o mundo vai me dizer assim, se você não consegue explicar racionalmente o que você sente, você não tem direito a sentir o que você sente. É isso que o mundo vai te chamar a viver. Se você não pode explicar racionalmente o que você sente, você não tem direito a sentir o que você sente. Só que é desconcertante entender isso. O mundo emocional não cabe dentro da nossa lógica racional. Não cabe mesmo. A gente precisa de outra referência que não seja a lógica racional para poder entender o mundo, para poder o mundo emocional caber dentro. E é por isso que a Gestalt é linda, né, gente? Então, eu sendo assim, do jeito que eu sou, sendo isso que eu sou, como eu vou viver melhor? Como eu posso me proteger? Como eu posso? É muito mais, sabe assim, a gente consegue muito mais respostas quando a gente não busca. Quando a gente pergunta por quê para uma pessoa, a resposta corporal quase sempre é a mesma. A pessoa levanta a cabeça, faz esse olha pra lá, entendeu? O que eu tô fazendo? Eu tô buscando, né, tipo assim, meu olho fica opaco, distante, e eu já fui lá pro cognitivo, já fui pro racional. Eu deixei de estar aqui e agora. Então, o porquê produz isso? Por que você mora lá lá em Santa Felicidade? Eu fui lá buscar aonde está Santa Felicidade, entendeu? Poderia ser então, como é viver em Santa Felicidade? Isso, como é viver em Santa Felicidade? Aí eu começo a pensar no meu como é diferente. Tudo isso é acompanhado de uma contração da musculatura, de uma retenção da respiração que indicam para o observador treinado uma desconexão com a experiência sensível e corporal. A melhor maneira de interromper qualquer situação espontânea ou que requer espontaneidade do que se colocar a pensar, né? Imagine pensar enquanto você está transando ou enquanto você torce por um time. Você entende? Então o pensar ele sempre interrompe aquilo que é espontaneidade. Tem lugar, lógico, vamos combinar que tem lugar para pensar, né? Não vamos deixar o pensar de lado. Mas o pensar interrompe a linha do processo. Então, quando a gente coloca a pessoa dentro de um experimento, o porquê sempre vai ser palavrão. Lógico que é ridículo pensar que em algum momento, né, em algum momento da sessão você não vai usar o porquê, mas não é o porquê como intervenção, né? O porquê é simplesmente, né, porque algumas coisas são importantes você saber, né? Não é desprezar totalmente cognitivo, mas dentro de uma intervenção, quando você está no experimento, o porquê sempre vai te interromper.